Quinta-feira, você já sabe, quem vem no nosso Conexão News é sempre o colunista David Paida, hoje com um tema muito importante, interessante também, tributação dos supermercados. É isso, David, bom dia, prazer falar contigo. Bom dia, sempre um prazer estar aqui com vocês. Existem grupos específicos, tributários, que fazem esse trabalho, que é o seguinte, vou falar de uma forma muito simplista aqui para o nosso ouvinte conseguir compreender. O supermercado, quando ele compra o boi, eu falo especificamente da tributação da carne, por exemplo. Quando o supermercado compra o boi, ele paga pelo boi inteiro. Mas o supermercado não nos vende o boi inteiro. Ele nos vende a parte boa da carne, né? A parte de sebo, a parte de couro, a parte de osso, ele não nos vende. Só que ele acaba pagando imposto sobre isso também. Então ele pode recuperar o imposto que ele pagou sobre algo que ele não vendeu. Então funciona da seguinte forma, para dar um exemplo bem simples aqui. Vamos dizer que num boi de 1.000 quilos, o supermercado pagou o imposto lá na compra sobre 1.000 quilos de boi. Só que na hora de vender, ele vendeu 700 quilos de carne, porque o osso não foi vendido, o couro não foi vendido. Então tem essa diferença, vamos dizer, de 300 quilos de boi, né, falando de uma forma bem simples, que ele acaba pagando imposto sobre isso, que ele não deveria pagar esse imposto, porque esses 300 quilos foram uma perda para o supermercado, não foi uma venda do supermercado. Então eles podem recuperar parte do imposto que eles pagaram, apenas fazendo um processo, às vezes administrativo, às vezes judiciário. Então, para dar um exemplo bem prático aqui, no Rio Grande do Sul tem o grupo DMC, que faz essa recuperação tributária para os supermercados. Eu considero uma das maiores referências hoje, principalmente aqui no Sul, mas no país, dessa recuperação tributária. Numa dessas recuperações tributárias, que eles fazem todo esse levantamento, os laudos de quanto foi a perda, e aí apresentam isso, fazem o processo. Um grupo supermercadista conseguiu recuperar para o caixa do supermercado mais de R$856 mil, que era de imposto que tinha sido pago. E aí, nesse cálculo que eles fizeram, com esses laudos, com essa recuperação tributária, eles conseguiram comprovar que foi pago a mais de imposto, né? Ou seja, era um imposto que tinha sido considerado, no exemplo que eu dei, o boi inteiro, mas na verdade é só uma parte do boi. Então, desse valor que tinha sido pago de imposto, eles conseguiram recuperar para o supermercado mais de R$856 mil. Mas, David, o supermercado ele não pode fazer a venda desse couro e também desse osso para utilização? Tem situações que até é feito, mas no caso especificamente do supermercado, como nós não temos, ele não tem cliente para vender isso, né? O osso, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, quando eu vou comprar ali a carne moída, eu sempre peço pro açougueiro tirar aquelas partes das gorduras. A gente pega uma alcatra lá e eu digo para ele, mas me dá só a parte da carne, tira da alcatra ali aquela pelanquinha, aquilo ali tudo é perda. Então, né, porque essa parte que ele tirou, a pelanquinha, a gordura, o osso, quando Tanto a gente compra... que quando você já pega embalada, ela vem com tudo dentro, né? Exatamente. Então, né, quando a gente compra, por exemplo, um pernil inteiro para assar, a gente compra o osso. Mas quando esse pernil é desossado para fazer carne moída ou para fazer bife, esse osso, ninguém vai comprar só o osso, né? Então esse osso acaba sendo uma perda para o supermercado. Só que no dia a dia lá do supermercado, eles apenas tributam, calculam e pagam imposto. Então, esses escritórios de recuperação tributária, eles fazem todo esse levantamento, eles pegam toda essa documentação, fazem o levantamento e apresentam para os órgãos competentes esses laudos e essa explicação de que houve uma tributação ali que não é justa porque foi tributado em cima de uma perda, não em cima de uma venda, né? Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, do grupo DMC lá de Porto Alegre, eles são especializados nisso. Se eu tiver qualquer dúvida, sempre eu recorro a quem entende muito mais que eu. Então, no caso deles, eles têm várias situações assim, e aqui eu dei um exemplo muito específico da carne, né? Mas tem uma série de áreas do supermercado que tem perdas e que pode ser recuperado, né? Por exemplo, na parte do hortifruti, quando uma fruta apodrece, ela não é vendida, ela é uma perda para o supermercado. Então eles têm o cálculo lá do que pode ser recuperado e uma série de coisas, inclusive furto em supermercado, né? Tem material que sai do estoque porque foi furtado, então ele não foi vendido. Se ele não foi vendido, ele não pode ser tributado. E uma série de outras coisas, mas o exemplo que eu dei aqui mais simples é esse da carne, porque é um valor agregado, é um produto, um dos mais caros do supermercado, e que pode ser uma grande fonte de recursos para o supermercado trazer de volta para o caixa esse dinheiro que foi pago a mais de imposto. Maravilha, por hoje é isso, David. Para hoje é isso, né? Engatei essa do supermercado porque nós aqui da Jovem Pan estaremos na Expo Super na semana que vem, né? Que é a feira dos supermercadistas aqui, então aproveitei para trazer uma
Informação importante para o ramo dos supermercados. Muito importante, que muitas vezes a gente não observa isso aí. Viu? Muitas vezes.